Suiane, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, a gente está até com uma enquete, perguntando para os nossos ouvintes o que eles acham que provocam ou fatores que provocam, né, esse apagão. Vamos acompanhar os números? Eu estou aqui com o Adalberto Cordeiro, a nossa enquete está lá no Instagram, não é isso, Adalberto? A gente estava falando aqui sobre os motivos que têm levado à falta de mão de obra em alguns setores da economia do Espírito Santo. A enquete do Instagram, nesse momento, 67% dizem que são culpa dos salários pouco atrativos no mercado. E outros 33% dizem que há uma preferência por empregos informais, Patrícia. É isso aí. Suiane, vamos lá. A falta de mão de obra é um assunto que a gente já vem tratando há algum tempo. Não só o Espírito Santo, mas o Brasil, né? Isso virou uma das principais barreiras para o crescimento da economia. A gente está falando de um problema pontual, eventual, um problema estrutural. Vamos começar por aí? Isso, a gente tem interesse, né, em estudar esse assunto. Não à toa o Observatório FINDES, que é o Centro de Estudos e Pesquisas aqui da Federação das Indústrias do Espírito Santo, desenvolveu esse estudo para entender um pouco mais sobre essa percepção de escassez de mão de obra. E esse estudo mostra que é uma questão multifatorial, ou seja, ele vai passar por uma combinação de fatores que vão desde novas tendências do mundo do trabalho, vai passar também pela questão da tecnologia ali, a transição demográfica, o aumento da parcela da população mais velha na força de trabalho, fatores estruturais históricos também que vão impactar a inserção no mercado de trabalho, de grupos específicos como jovens e mulheres, e também fatores conjunturais, que num contexto de economia mais aquecida, que vai demandar mais emprego e vai ficar mais evidente ainda as dificuldades estruturais do mercado de trabalho. Então esse estudo ele explica um pouco mais cada um desses fatores e indica que essa é uma questão que exige diversos olhares. Uhum. Nossos ouvintes, eles estão caminhando também nesses números. Você ouviu aí as preferências deles, o que eles acham a respeito dessa mão de obra, desse apagão, né? Falta de qualificação, salários pouco atrativos. Alguns têm até interesse nos empregos mais informais, os famosos bicos, né? Isso. Isso passa também pelas novas tendências do mundo do trabalho, né? Da forma como enxergar o trabalho. Passa também pela parte dos avanços tecnológicos, porque que vai exigir novas habilidades. Então, o mercado ele vai demandar um pouco mais de habilidades mais cognitivas, vai ter um declínio de habilidades mais tradicionais. Então, vai exigir que o trabalhador, para se colocar, ele vai precisar de qualificação, de se requalificar constantemente. Está passando também por uma questão das mudanças comportamentais, né? Como o trabalhador ele enxerga o trabalho, a preferência por maior autonomia, por horários flexíveis, né? Tem a entrada aí da geração Z no mercado de trabalho, que são os jovens de 15 a 29 anos, que trazem outro ponto de vista sobre o trabalho, né? Voltado ali para o propósito, para valorizando a flexibilidade. Além disso, também aí junto com esse avanço tecnológico, tem as plataformas digitais, né, que a gente chama da economia do bico, que é a gig economy, que tem a ver, que é impulsionado pelas plataformas digitais, pelos serviços de alimentação, de transporte, de entrega por meio de aplicativo, né, que vai facilitar aí a informalidade, vai conectar os trabalhadores e os clientes, vai ter ali um serviço prestado mais esporádico, uma jornada mais que vai possibilitar uma autonomia maior do trabalhador, então acaba concorrendo isso um pouco com o mercado formal, né? Essas novas formas que o trabalhador também, que a economia está se organizando, que o trabalhador vem buscando e que a economia está se organizando também. Uhum. Pois é, a gente tem dois lados de uma mesma moeda, né? De um lado, uma população que está envelhecendo, com profissionais mais maduros no mercado, com mais idade, e ainda com um conceito, digamos, um pouco mais antigo em relação aos jovens de hoje que querem outro tipo de ligação com o trabalho e renda, né? Absorver esses dois públicos é difícil de qualquer forma, né? Sim, e ainda mais associado a isso, a gente tem questões estruturais do mercado de trabalho, né? Então, a gente tem um público que por exemplo, mulheres e jovens são um grupo que tem maior dificuldade de inserção. O desemprego entre as mulheres é 2 vezes maior do que os homens e dos jovens é 3 vezes maior do que a da média da economia. Então, tem esse grupo também que tem essa dificuldade de se inserir, tem a questão da escolaridade também, que é um fator que é um complicador para se
para inserção no mercado de trabalho. Então, são questões ali que vão passar também a ser importantes também, porque essa parcela dessa população que não está acessando o mercado, né, ela não está sendo contabilizada ali na taxa de desemprego. Então, é uma parcela da população que está fora da força. E a gente precisa pensar de como fazer essa população se inserir, se é buscar a qualificação para que ela esteja apta a assumir as vagas que estão sendo disponíveis, se é buscar melhores condições para essa população. A gente sabe que quando a gente fala de mulheres, tem toda uma questão associada ali, né, que é o cuidado, o trabalho do cuidado, que às vezes está associado mais às mulheres, né, a maternidade. Então, são todas questões ali que a gente também precisa considerar para entender por que tem parte dessa população que está fora do mercado. Ou seja, jovens, mulheres e idosos que têm mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho por motivos diferentes, né? Claro. E aí, como você falou sobre essa questão que eles não entram na lista de desempregados, né? Você tem uma taxa de desemprego que está mínima aqui no Espírito Santo, na série histórica, mas está com falta, com apagão de mão de obra, como você citou. Acaba sendo uma contradição, não? Isso, a gente tem mínimas históricas da taxa de desocupação, mas eu também preciso esclarecer que nem tudo entra na taxa de desocupação, né? Então, a gente tem uma taxa de subutilização, que a gente considera ali as pessoas que estão buscando trabalho ou desistiram de procurar, e são as pessoas que estão ocupadas, mas menos horas, trabalham menos horas do que elas gostariam de trabalhar, né? As pessoas desalentadas que desistiram de procurar trabalho por serem consideradas muito jovens, muito velhas, ou não terem as qualificações necessárias, né? Então, tudo isso acaba sendo uma população que passa a contar ali na taxa de subutilização, que se a gente olhasse para essa taxa, para o Espírito Santo estaria em torno de 6,1%. É aí que o debate público, de forma geral, coloca o Bolsa Família como impacto nessa equação? Ou isso é, digamos, superdimensionado nessa conversa, nesse debate público dentro da população brasileira? O estudo, ele passa, né, como eu disse, por diversos fatores, né? E ele traz também que das pessoas que recebem benefícios sociais, 55% delas estão ocupadas buscando trabalho. E dentre aqueles que estão ocupados, 71% estão na informalidade, né? Ou seja, então eles estão ocupados, mas estão em ocupações informais, que foi também o que saiu na pesquisa de vocês. E aí isso acaba ali também mostrando, quando a gente olha para a renda dessas famílias em situação, né, de pobreza, que são as famílias que estão ali no CAD único, a gente ainda vê que quase 57% dessa renda é fruto do trabalho e 29% é de benefícios governamentais, se a gente pegar essa renda e particionar ela e entender como ela é composta, né? Então a gente vê que muito dessa renda vem do trabalho, mas do trabalho informal também. Então, é algo que não é determinante, é mais um fator associado. Nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes, José Roberto, Eliseu, o Clérison conosco, a Soledade também conosco. Eles estão falando basicamente a mesma coisa. Eles alegam que não é uma questão de apagão, mas uma questão de salários baixos, pouco atrativos, e as pessoas acabam indo para a informalidade na intenção de poder ganhar mais e fazer seus próprios horários. De uma forma geral aqui, todos eles alegando que é o baixo salário pago pelo mercado, que na informalidade eles ganham mais. Passa também pela questão dos salários. A gente sabe que ali, hoje, o salário mínimo, né, médio ali, que está na informalidade é 2.600, então é maior um pouco que o salário mínimo, né? Mas aí a gente tem outras questões associadas. Então, não só a informalidade às vezes vai favorecer uma autonomia, maior flexibilidade, né? Vai passar por isso também. Mas a gente também tem que lembrar que tem as questões da proteção social, que às vezes não estão inclusas, e o trabalhador também vai buscando a melhor forma de se posicionar ali, buscando renda, também buscando melhores qualidades né, que seja mais, às vezes, flexível a forma que ele vai se organizar durante o dia, às vezes para dividir com o trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, né? Então acaba sendo uma opção. Mas a informalidade também é uma opção para aqueles que não conseguiram se inserir no mercado formal. Por exemplo, por ter baixa escolaridade ou porque é muito jovem, não teve experiência, ele não consegue se colocar, então acaba sendo uma opção. Mas hoje no Espírito Santo, na informalidade a gente tem cerca de 40% da população, né? A maioria ainda está na formalidade.
Olha só que curioso, né? O Franco também aqui falando sobre a questão do problema do salário. O Jorge e o Hélio. O Jorge dizendo o seguinte: ela tem pessoas que estão aposentadas, mas elas têm mestrado, doutorado, com um excelente currículo, mas as empresas não dão oportunidade. Poderiam ser, se não funcionários, mas pelo menos consultores de alguma forma estariam no mercado de trabalho. É uma mão de obra que realmente não é muito utilizada? Então, é uma questão, né? Como essas pessoas vão se colocar. Aí passa também pela qualificação ali. Ela é bem qualificada, mas às vezes não é o que o mercado está demandando, né? Então, são questões que precisam ser avaliadas, né? Então, às vezes, o mercado, a universidade, as escolas estão formando, mas não está sendo, essas vagas não estão no mercado. Então, às vezes, o mercado está demandando outro tipo de formação, ainda mais com as questões tecnológicas que exigem que, às vezes, a pessoa precisa se qualificar e se requalificar, muitas vezes, ao longo da vida, mudar de área, né, para poder conseguir se estabelecer, e é algo que está acontecendo com muita frequência, né? Então, esse também é um ponto que precisa ser pensado. Pois é, podia ir o útil agradável, né? Por mais que seja um aposentado, que não goste, não é nem que não saiba. Às vezes a pessoa não gosta, não quer se envolver com redes sociais, com internet, com um meio virtual ou digital de alguma forma. Mas pelo conhecimento dessa pessoa e até pela possibilidade de uma orientação e de uma liderança, ele poderia ter pessoas do lado mais jovens que suprissem isso. E aí agradaria os dois lados. Você teria emprego para os mais jovens que são antenados e um emprego para os mais velhos que são experientes. Isso, eu acho que isso é importante ser pensado com as novas formas mesmo de organização do trabalho, né? Então, a gente tem pessoas que vão ter habilidades mais voltadas para a tecnologia e essas pessoas que estão ali se qualificando, se requalificando para essas frentes também. E a gente sabe que esse percentual da população vai ser a maior parte da força de trabalho no futuro, né? Das pessoas com 50 anos ou mais. Então, já tem até um termo específico que chama economia prateada, voltada para essa população de 50 anos ou mais, que vai estar aí na força de trabalho, mas que também vai demandar serviços, como turismo sênior, seguro, serviços de saúde, cuidado. Então, é uma população que é importante se olhar, porque também passa pelo futuro. E olha, do outro lado, o Hélio aqui dizendo: olha, eu tenho uma graduação, 2 pós, e mesmo assim eu já recebi resposta: você é super qualificado. Ele acha que o mercado não sabe muito bem o que quer também. Acontece, né? Essa é uma outra questão também, né, Suiane? Porque você vai pagar um salário para alguém que é super qualificado, a empresa às vezes não gosta ou tem medo disso? Eu acho que as coisas passam ali também pela questão de como que a economia hoje se organiza, né? Então, hoje a gente tem a demanda por trabalho, por qual tipo de trabalho, né? Então, hoje, às vezes, a vocação de algum município precisa ali de determinados tipos de ocupação, que não é necessariamente o que está sendo ofertado. Então, precisa ali de um equilíbrio entre quem oferta e quem forma também, para a gente conseguir, né, colocar essas pessoas no mercado também. O Marcelo está aqui, né, dizendo: olha, a iniciativa privada não pode se expor empregando funcionários na informalidade, né? Tem que ser tudo certinho juridicamente para evitar problemas de processos trabalhistas. Possíveis funcionários não querem assinar carteira por conta de baixos salários, para não perder benefícios, muitas vezes, de programa de transferência de renda. Querem trabalhar na prestação informal. E aí fica essa bola de neve crescendo. Mais uma vez, ele destaca aqui a importância de estudo, de formação. Quem tem uma formação em estudo consegue se colocar em diferentes posições. Eu quero até aproveitar aqui a observação do Marcelo e ressaltar para os nossos ouvintes que a pesquisa fala do mercado da economia como um todo, né? Não só de indústrias, mas sim na economia do Espírito Santo como um todo, não é isso, Suiane? Isso, a gente faz esse olhar como um todo, né, e traz esses fatores para mostrar que essa escassez ela vai passar por múltiplas questões, né? E uma das questões que acho que é importante falar é sobre a qualificação técnica, né? A qualificação do trabalhador, né? O ajuste do trabalhador também ali, como o mercado está se organizando também. Quais ocupações que estão demandando mais, quais são as novas ocupações do mercado, né? Passa também por uma questão da melhoria da educação básica. A gente sabe que, por mais que a gente tenha ganhado em anos de estudo, a qualidade da educação, ela deixa a desejar, né? Então, passa por essas questões também.
Suiane, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN. Na volta, a gente termina a nossa conversa falando sobre o futuro, caminhos possíveis para a gente tentar olhar para frente com um pouco mais de otimismo, quem sabe possíveis soluções. Fica comigo, um minutinho só, a gente já volta? Tá, vamos lá. De volta com o nosso CBN Vitória, estamos conversando com a economista Suiane Febroni, ela que é gerente de inteligência de dados e pesquisas do Observatório Findes, da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Nosso assunto é o apagão de mão de obra. Um estudo da Federação, do Observatório da Federação, aponta o impacto em vários setores da nossa economia, não só nas indústrias, né, mas de uma forma geral. Suiane, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. E a ideia é a gente falar um pouco sobre futuro e possíveis soluções. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Tem ouvintes aqui querendo exemplos desse apagão de mão de obra. São profissões específicas, como, por exemplo, operadores de máquinas pesadas, ou para qualquer tipo, inclusive, uma pessoa que com o ensino médio já poderia ter uma vaga no mercado de trabalho? Isso, passa também por ocupações específicas, né, da indústria, que às vezes não tem ali demanda de trabalhador suficiente, né, oferta de trabalhador suficiente para poder ocupar essas vagas, e passa também pela essa questão que você falou, que é a pessoa ter o ensino médio, o estudo básico. Isso, da pessoa ter o ensino médio, às vezes tem uma escolaridade que não é condizente ali com o que o mercado está esperando ou está demandando, né? E às vezes também a pessoa está buscando ocupações com outros tipos de, por exemplo, com maior flexibilidade, que dê maior autonomia, né? Então aí ela não encontra no mercado e às vezes vai ali para a informalidade, então acaba passando por isso também. Temos uma solução ou caminhamos para uma solução a curto, médio ou longo prazo, Suiane? Ou é utópico isso? Não, a solução ela passa ali, como a questão ela é multifatorial, então ela passa por diversos olhares, principalmente pelas questões das políticas públicas, né? Então a gente trouxe aqui a questão da dificuldade de inserção de jovens e mulheres no mercado de trabalho, então às vezes eles estão procurando trabalho, mas o que se demanda não é por jovens, porque não tem experiência e tal, então ele precisa de ter essas políticas públicas para poder favorecer a entrada dessa população e facilitar a inserção deles no mercado de trabalho, porque isso é uma questão histórica, né? Então, às vezes as mulheres, elas estão fora do mercado por conta de afazeres domésticos, cuidados da família, questões de idade, né? De saúde, então é necessário que essa mão de obra seja transformada ainda em oferta, né? Então é necessário resolver para que seja resolvida essas barreiras. Bom, para a gente tentar resumir, o Brasil está sem trabalhadores de forma geral ou está sem trabalhadores preparados para um novo mundo, um novo mercado de trabalho? O Brasil tem trabalhadores, esses trabalhadores eles precisam estar melhor qualificados e, ao mesmo tempo, o mercado também precisa estar atento às novas demandas do trabalhador, né? Então, isso vai passar também por um diálogo ali entre governo, entre setor produtivo, academia, sindicatos, sociedade civil, já que é um assunto de interesse para todos, para a gente conseguir resolver essa equação. Se nada mudar, qual é o risco para o crescimento econômico do Espírito Santo e do país? Assim, entendo que existem caminhos, né, que estão sendo pensados, que estão sendo desenvolvidos, a oferta da qualificação técnica, a melhoria da educação básica. Então, eu entendo que isso traz ali caminhos e expectativas para o futuro que a gente avança. Suiane, obrigada, por conversar aqui com o nosso ouvinte a respeito dessa pesquisa da Findes. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado pela oportunidade e coloco o Observatório Findes à disposição. Já fica aí o convite para uma próxima oportunidade conosco. Um abraço para toda a equipe, tá? Um abraço, obrigada. Tchau, tchau.